Fala aí pessoal, boa tarde, bem-vindos aí a mais essa live de quarta-feira. Vamos falar hoje sobre os resultados da Drogasil e também sobre esse caos que está acontecendo na bolsa hoje. Estou aqui, hoje vou receber um convidado, o Hugo Queiroz, que é nosso contribuidor aqui do TC. O Hugo vai me ajudar aí a comentar sobre algumas coisas também. E quem tiver perguntas, eu peço que mande aqui na caixinha de perguntas. Tem uma interrogação aqui embaixo, vocês podem mandar as perguntas aí. Beleza? Não mandem as perguntas nos comentários porque fica mais difícil de controlar depois. Fechado? Aguardar o Hugo entrar aí pra a gente começar. Vocês já podem ir mandando pergunta aí, beleza? Na caixa de comentários. Deixa eu ver aqui se o Hugo já tá na área. Espera ele entrar aqui. Fala, Hugo, mandei a solicitação aí. Opa, boa Chegou. tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza. Bora lá Esse é o falar. Hugo, pessoal. Esse é o Hugo que eu falei, contribuidor do TC. Ele entrou aí para a equipe fundamentalista de contribuidores, tem contribuído muito bem com o pessoal. Estão dizendo aí que a caixa está desativada. Vê aí se mudou alguma coisa. Hugo, faz uma apresentação rápida tua, que aí eu falo da Drogasil rapidão e a gente responde as perguntas. Pode ser? Pode, vamos embora, Felipe. Então, pessoal, eu cheguei há um mês aqui, né, no TC, né? Antes do TC, eu atuei 14 anos como gestor de portfólio, né, numa grande instituição financeira. E aí, recentemente, resolvi fazer uma transição de carreira profissional, né? Abri uma empresa de consultoria e gestão de portfólio para pessoa física, com ênfase em pessoa física, né? E comecei a fazer algum trabalho aí de divulgação nas redes sociais e recentemente o Buca fez o convite para eu passar a contribuir aqui com o pessoal do TC. Tem uma filosofia muito mais voltada para a parte fundamentalista, né, em termos de decisão e alocação de portfólio. E esse foi um dos pontos que chamou a atenção do Pontes e do Buca, né, nesse sentido, para dentro do TC contribuir com o desenvolvimento da filosofia de investimento fundamentalista, né. Então fui convidado para ajudar na evolução aí da plataforma Matrix, né, e possibilitar aí o acesso do investidor pessoa física a uma ferramenta muito parecida com o Bloomberg por um custo acessível, né, uma forma democrática aí. Então é uma síntese Boa. rápida aí. Para quem não conhece o Matrix, é o nosso sistema de análise fundamentalista. Ele está gratuito lá no TC, quem quiser usar, está aberto no site também e tem dentro do Legal. sistema. Para quem não conhece ainda, esse é o sistema que nós estamos montando e Hugo é um dos caras aí responsáveis por isso, né? Hugo, eu, Pedro e uma equipe de desenvolvedores e de pesquisadores estamos trabalhando fortemente nisso aí. Em breve vocês vão ter um sistema ainda melhor. Isso que nós lançamos é só o comecinho do projeto. Eu diria que é 1% ou menos do que nós vamos ser aí. Beleza? Então, lembrando, quem quiser mandar pergunta, manda na caixa de pergunta que tem aqui embaixo, tem uma interrogação. Certo? Eu vou comentar rapidão sobre o resultado da Drogasil e aí depois nós vamos para as perguntas e eu vou fazendo um bate-bola aqui com o Hugo. Hugo, se tu quiser me parar em qualquer momento para comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Combinado. A Drogasil é uma das minhas empresas favoritas. Acho que talvez aí junto com o Magazine Luiza são as duas empresas que eu mais gosto na bolsa. E curiosamente eu não tenho mais posição em nenhuma das duas. Não tenho nem em Drogasil, nem em Magazine Luiza. Mas como é que pode as minhas duas empresas preferidas eu não tenho posição mais? Porque eu acho que o preço é uma variável importante para decidir se eu vou comprar, se eu vou manter ou se eu vou vender uma ação. E eu acho que Magazine Luiza e Drogasil, elas estão com um preço que talvez não justifique muito, não seja justificado pelos fundamentos. E aí existe, nesses casos, existe um risco muito alto de qualquer evento que seja um pouco negativo, numa divulgação do balanço, ou chegar de um concorrente, isso pode derrubar forte o preço da ação. Então eu acho que o risco de cair é maior do que o risco de subir. Por isso que eu não tenho posição em nenhuma das duas, apesar de serem as duas empresas que eu mais gosto.
Lembrando aí, pessoal, quem tiver amigos que sejam interessados em análise fundamentalista, vai na setinha aqui também e envia essa live para eles, beleza? E manda as perguntas na caixinha de comentários. Eu vou fazer os comentários agora sobre o desempenho nesse trimestre da Drogasil. O resultado veio bom. Eu tinha preparado os slides, mas eu não tenho como projetar para vocês. Mas depois eu posso colocar as imagens no meu feed aqui do Instagram. O resultado veio bom, mas ter um resultado bom não quer dizer que eu devo comprar a ação, como eu já falei antes, né? O preço, para mim, é uma variável muito importante. Eu acho que nesse preço não vale a pena ter essa ação hoje. Numa composição de portfólio, às vezes eu gosto de ter umas ações que estão mais caras, assim, tem um potencial maior de subida, mas nesse momento a minha composição não me permitiria ter Drogasil na carteira. E eles recuperaram margens agora, depois do segundo trimestre, que foi ruim. O que mais chamou a atenção, na verdade, além dessa recuperação de margens nesse trimestre, geração de caixa forte, o ciclo de caixa está voltando à média da empresa, né, foi bem afetado agora no começo desse segundo trimestre, na pandemia. Mas o que me chamou bastante atenção nesse trimestre não é uma novidade em si, mas eles tocaram muito nesse assunto no conference call, na teleconferência de resultados de hoje de manhã, às 10 horas da manhã. Todo mundo que tem ações de alguma empresa, a maioria das empresas, elas fazem essa teleconferência de resultados. Então vocês podem acompanhar, escutar o que os gestores da empresa estão falando sobre ela e vão escutar também eles respondendo perguntas de analistas. E eles falaram muito desse hub de saúde que eles estão montando. É uma espécie de marketplace de saúde. Isso vai ter várias implicações, eles estão crescendo online também, então acho que tem bastante sinergia entre esse marketplace e as vendas online. Mas é uma coisa ainda muito recente, a gente não tem muita informação sobre isso, não dá para fazer muita inferência com relação ao que isso vai ser, como vai ser, e nem que valor vai trazer para a empresa. Mas basicamente você vai poder, dentro desse marketplace, esse shoppingzinho de saúde, você vai ter acesso a nutricionista, a preparador físico, a psicólogo, vários profissionais de saúde que podem fazer telemedicina, eles vão poder atender dentro desse marketplace. Então, isso pode gerar um aumento de valor para a empresa, a gente não sabe ainda quanto nem como, mas eu acho que tem potencial para criar valor e eu acho também que tem potencial de gerar sinergia com a venda de medicamentos online que eles estão crescendo aí nos últimos trimestres. Adicionalmente, eles também falaram sobre a aquisição, né, não foi a compra do controle, eles compraram um pedaço de uma startup chamada Manipulae. É uma espécie de marketplace também, é mais um site de consulta, tipo um Buscapé que a gente usa para ver preço das coisas, né? Submarino Viagens. Lá, quando você sai da sua consulta, você pode mandar uma foto da receita que o seu médico passou de remédio manipulado, por exemplo, e aí você vai receber a cotação de dois fornecedores para esse medicamento e você escolhe onde quer comprar. A Drogasil comprou uma participação e eles têm uma opção de comprar o controle dessa startup. Isso também pode adicionar bastante valor nessas vendas online que eles estão crescendo, eles pretendem crescer mais. Esse ponto, Fala, Hugo. Pontes, é bem importante do marketplace quando a gente traz para a realidade aí do varejo de farmácia. Um bom exemplo é quando a gente pega um marketplace ali de varejistas tradicionais, a margem é muito boa, tá, pessoal? Então a gente tem um comissionamento aí que varia de 14% a 20% do comercializado ali dentro, sem capital de giro nenhum. Então é fluxo de caixa livre para a companhia. Então a magnitude disso para um valor futuro é sensível, tá? Bem relevante. E até onde eu pude entender, esse marketplace vai ser, a pessoa tem que ir na farmácia para ter a consulta dentro da farmácia. Então você vai fazer as pessoas comprarem os remédios lá na farmácia também. Vai virar uma espécie de mini hospital. Um cross-selling bem relevante. Isso, exato. Com relação à alavancagem, muita gente ficou assustada ali com a empresa saiu do padrão dela de 0,7 vezes EBITDA. No segundo trimestre eles passaram para 1,2 vezes o EBITDA. Isso foi para... Eles captaram dívida de curto prazo ali para tentar dar uma segurada em eventuais problemas com o início da pandemia.
mas eles já conseguiram começar o processo de reversão à média. Nesse trimestre agora, caiu de 1,2 vezes a dívida líquida sobre EBITDA para 0,9 vezes. Eles geraram muito caixa nesse trimestre, geraram bastante caixa, e eles esperam que retorne à média mesmo, que é de 0,7 vezes, até o primeiro trimestre do ano que vem. Mas se eles conseguirem fazer um trabalho bem feito aí nesse quarto trimestre ainda, que parece que eles estão fazendo, o fluxo de pessoas na loja tem aumentado, é possível que a gente veja uma virada mais forte aí no quarto trimestre e fique pouca coisa para o primeiro trimestre. Esse é um ponto importante. Eles perderam a alavancagem operacional também, isso ajudou não foi só a dívida, a perda de alavancagem operacional com lojas fechadas, lojas no shopping totalmente fechadas, foram 124 lojas fechadas aí em shoppings, então isso ajudou essa relação dívida líquida e EBITDA a dar uma explodida, mas nada fora do normal. A dívida da empresa, a maior parte é de longo prazo, o custo da dívida é baixo, então nada que preocupe muito. Quer comentar alguma coisa, Hugo, sobre isso? Não, tá, é esse mesmo, o desenho do que foi o resultado é esse mesmo. Boa. Sobre a receita da empresa, eles tiveram um crescimento aí de 12% da receita ano contra ano. Como eu disse antes, eles vêm crescendo nas vendas online no aplicativo. Eu até uso com alguma frequência as compras online. Tem uma farmácia perto da minha casa e vem uma pessoa da farmácia entregar em casa. Ela vem a pé. Isso, Hugo, é bem legal que eles têm uma grande capilaridade, né? Então, eles conseguem entregar os remédios, o remédio é o que for que as pessoas comprem nas farmácias, fica aí em torno de uns 80% é entregue em 4 horas, porque eles têm muitas farmácias e o custo disso é muito baixo. A pessoa da farmácia vem entregar andando para minha casa. Atravessa a rua, basicamente, e me entrega na porta de casa. O que não dá para fazer andando, eles fazem de moto e ainda tem as vendas por outros aplicativos. O custo disso é muito baixo. Diferente de quando a gente vê as vendas mais longas do varejo normal, como de Magazine Luiza, Via Varejo, são entregas mais longas que têm custo mais alto. Nesse caso da Drogazil e Droga Raia, estamos falando de Drogazil, não sei como é que é teu nome aí, mas é Drogazil. Diferente desses varejos mais tradicionais, varejo farmacêutico com tanta capilaridade como a Drogazil, eles conseguem reduzir bastante o custo. Então isso é um fator bem importante para eles. Bom, as margens eu também já comentei, né? Tivemos alguns problemas no trimestre anterior, eles tiveram lojas fechadas no shopping, foram 124 lojas fechadas, se não me engano. Atraso no reajuste de preço, o reajuste anual não saiu no começo do ano, saiu só agora. Então isso fez com que as margens caíssem e agora eles voltaram a recuperar. A margem EBITDA voltou ao patamar do terceiro trimestre do ano passado, maior do que o primeiro trimestre desse ano, maior do que o segundo trimestre desse ano, maior do que o quarto trimestre do ano passado também. Foi 7,4% de margem EBITDA. A margem líquida já com ajuste, né? Ano passado tivemos alguns eventos não recorrentes no terceiro trimestre, mas a margem líquida também eles já conseguiram recuperar bem. O segundo trimestre foi bem ruim, foi bem fraco com relação à margem líquida. As margens, no geral, foram bem corroídas, mas eles conseguiram recuperar. O que eles não voltaram ainda para o normal deles foi essa dívida líquida sobre EBITDA, que deve levar até o começo do ano que vem para eles resolverem isso. E aí, no final das contas, a Drogazil é uma ótima empresa, muito bem gerida, com um histórico sólido de resultados, mas tudo é uma questão de preço, né? Eles vão lançar esse marketplace aí nos próximos dias, esse hub de saúde, lançaram essa primeira aquisição de uma startup de uma série que deve vir de aquisições, eles deixaram isso transparecer aí na divulgação, eles devem fazer aquisições. Até estava comentando com o Hugo ontem que minha visão para a Drogazil é que ela vai ser, no futuro, uma das maiores vacas leiteiras da Bolsa, das empresas que mais vão pagar dividendos. Porque eu espero que uma hora eles vão parar de crescer lojas novas. Eles reforçaram o guidance de abertura de lojas de 240 esse ano, 240 no ano que vem, 240 em 2022. Eu espero que em um momento eles vão parar de abrir novas lojas. Mas aí eles já chegaram agora com a novidade de que vão reforçar aquisições. Então, talvez aí a criação da vaca leiteira demore mais um pouco. Então, no final das contas, a decisão é de
análise de preço e risco. Nesse preço, eu acho que tem um risco maior de cair do que de subir, dado que os fundamentos ainda não justificam É, esse valor todo que a empresa tem no mercado. É muito crescimento que foi antecipado, é muita rentabilidade que foi antecipada. Se vier qualquer coisinha fora aí do esperado, a ação deve derreter forte. Então, por esse motivo, hoje eu estou fora da empresa, mas uma derretida mais forte, uma derretida raiz, aí eu penso em voltar. Talvez aí uma queda de uns 15% a 20%. Hoje estava caindo quase 7%, né? Então, mais um pouquinho aí, talvez eu volte. esse Beleza? momento aí de ações muito esticadas, quando a gente vê uma volatilidade maior, existe sempre a possibilidade de uma correção forte, né? Por mais que o Isso. resultado tenha sido bom dentro do cenário de Covid, a gente vê uma ação esticadíssima, né? Muitas vezes Não. aí quase uma Magazine Luiza em termos de valuation, vamos dizer, em múltiplos de earnings aí, né? Hoje, lógico, justifica esse patamar por tudo isso que o Pontes comentou aí, de movimentos que a empresa vem fazendo, de entregas que ela vem, né, cumprindo também, e a diferença em relação aos peers, né, os competidores. Recentemente a gente viu aí IPOs re-IPOs, né, como o da Panvel, que a gente viu, né, e a abertura de capital da PagMenos. Quando a gente analisa a venda por metro quadrado das duas empresas competidoras, a gente vê que a produtividade da loja de Raia Drogasil é muito mais alta, muito melhor o ticket médio do que dessas duas concorrentes. E esse é um dos fatores também que justifica esse valuation atual, né? Então, muita gente discute e pergunta, pô, mas uma empresa pode ser uma VEG da vida, valendo quase 200 bilhões de reais com um lucro tão pequeno. Sim, quando você olha os peers e o mercado onde ela está inserida, ele cresce e ela é destacadamente a maior, é natural que a gente veja esses, vamos falar assim, exageros, mas na verdade não é um exagero, né? A gente tem um mercado ainda em forte expansão aqui da parte de farmácias, né? E Isso. isso se reflete no plano de estratégia da companhia, como o Pontes colocou. Quase 600 lojas que vão se abrir nos próximos 3 anos, né? Então, É. é por isso que esse valuation é esticado. Eles têm muito que expandir ainda para dentro do Brasil. Eles estão muito aqui na borda do Brasil. Ainda dá para expandir muito. Assim, não dá para. Você não vai ter a mesma facilidade de venda que vai ter aqui em São Paulo, nas capitais, mas É. dá para concorrer também mais para dentro do Brasil. Então tem uma expectativa de crescimento alto, a empresa é de qualidade. Então esses fatores Uhum. juntos eles fazem com que a ação ela fique esticada desse jeito. É uma questão de Exato. escolha, você querer assumir o risco ou não. Eu É. acho que eu prefiro não assumir esse risco nesse momento. Qualquer coisinha que aconteça ali diferente do esperado, a ação dá uma queda forte. Sim, sim, sem dúvida. Deixa eu abrir aqui as perguntas, Hugo. Recebi aqui algumas. Deixa eu tentar pegar uma sequência lógica aqui. Boa parte delas são relacionadas à bolsa hoje. Hoje Se o dia você foi tenso. Eu vou pegar só uma para representar aqui. Tem gente perguntando: a bolsa continua caindo? O que foi isso hoje? Vou pegar uma aqui. Qual a expectativa da bolsa para amanhã? Você quer responder? Quer começar respondendo? Porra, você vai jogar já Eu, na, eu na vou botar fogueira, difícil para cara. você. Olha, expectativa para a bolsa para amanhã. É difícil saber o que vai ditar a variação para amanhã, dado todo esse cenário de incerteza. O que a gente sabe é volatilidade vai ter, tá? Toda essa discussão sobre cenário macro, com essa nova rodada de lockdowns na Europa, gerou essa tensão de hoje, né? Mas a gente pode frisar que, mesmo tendo essa volatilidade maior e essa tensão, a gente não viu o circuit breaker. Então, isso é um bom indicativo que talvez o mercado enxergue como, óbvio, enxergou hoje como um risco, porém não é um risco como foi março. Né? Em março a gente viu sequências e sequências de circuit breaker, porque ninguém conseguia mensurar os impactos. Né? Dado que já passamos por um cenário de Covid e lockdown e a gente viu os impactos, o mercado já consegue fazer algumas estimativas mais claras. Então isso pode reduzir um pouco a variação de correção do índice. Tá? Agora, para onde vai? Uma coisa é certa, para zero não vai. E outra, eu não enxergo um movimento parecido com março, tá? Não me parece que é um movimento de março.
Março a gente teve fragilização de cenário macro, economia, as empresas patinando. Hoje é o contrário. Se a gente pegar alguns resultados divulgados, foram números já bem melhores do que os trimestres passados e já voltando a patamar de 2019, tá? Então isso reduz um pouco. O Hugo é fundamentalista, pessoal, para quem não conhece ainda, eu recomendo que vocês sigam ele aí. Quando acabar a live, eu vou colocar o Instagram dele no meu story para todo mundo seguir. O Hugo é fundamentalista, eu também, então a nossa visão é bem parecida. O que vai acontecer amanhã eu não tenho a menor ideia. O que é que eu fiz hoje? Hoje eu estava com uma quantidade muito alta de opções de compra, então hoje eu zerei as opções curtas que eu tinha e não comprei nada. Por que eu não comprei nada hoje? Eu tô com muito caixa, mas eu tô meio com receio aí eu não acho que vai ter o que a gente teve no começo do ano, do problema todo foi causado, mas vai ter ruído e aí eu tô esperando mais um pouco. Eu vou esperar um pouco passar esse ruído essa semana, ver o que é que vai acontecer aí e também a eleição dos Estados Unidos, é outro ponto que eu me preocupo um pouco. Para nós, fundamentalistas, tanto faz se ganhar Trump ou ganhar Biden, no final das contas vai dar no mesmo. Mas no curto prazo vai ter tumulto, pode ser que contestem a eleição, pode ser que atrase o resultado. Então todo esse tumulto aí traz volatilidade que eu prefiro esperar um pouco. Eu normalmente fico muito comprado em ações, próximo de 100%. Hoje eu acho que eu tô com uns 20% de caixa, talvez. Depois eu estava com menos, mas eu fiz umas operações para zerar essas opções, então eu devo estar aí com algo próximo de 20% de caixa e se a bolsa continuar caindo, eu vou entrar pesado nos próximos dias. Essa é a minha visão. Em termos de movimento, eu fiz o quê? Eu tinha algumas opções de curto prazo para resultado ali no setor de frigorífico, até Alguém alguns que perguntou me de JBS acompanham, aí. até alguns que me acompanham, já aproveito e falo dela, me perguntaram se eu ia fechar a posição, né, de Minerva, a K110 que eu tenho. Eu falei, não, dado o Delta já me destruiu mesmo, boa parte do prêmio, vou pro resultado e vamos embora. A ação está aí 10,30, o strike é 11, está perto. Qualquer variação mais forte deve recuperar. E em termos de alavancagem, como eu comentei com vocês, eu não espero um desculpa, não espero uma variação tão forte como foi em março. Acho que tem algum movimento ainda de realização de curto prazo, mas eu permaneço alavancado. Eu estou com 120%, estou alavancado em 20% do meu capital, em setores onde eu enxergo a simetria, tá, pessoal? Então, a simetria é o que o Pontes comentou no início ali, vê um potencial de queda aí de 10%, mas um upside de 70%, ou seja, tem 7 para 1, né, de risco, vamos dizer assim. Então, como eu tenho uma convicção nesse setor, eu permaneço ainda alavancado. Comprei a posição com 30 de queda do papel, caiu mais 10, mas enfim, não vou mudar a posição. Então, eu não fiz grandes mudanças no portfólio, não. Boa. Lembrando mais uma vez, pessoal, mandem aí as perguntas na caixa de perguntas, se tem interrogação. Manda um aviãozinho para os seus amigos interessados em análise fundamentalista. Hugo, comenta um pouco sobre JBS, alguém perguntou aí. Enquanto isso, eu vou olhando as perguntas aqui da caixa. Bom, o JBS deve ter um resultado muito bom nesse trimestre, né? A gente deve ver aí a maior parte dos segmentos que ela atua tendo bons números. Talvez o que prejudique ela mais seja a parte de frangos in natura ali. Então está com uma pressão de custos aí do milho, né? Então as margens devem ser um pouco comprimidas, mas a parte de alimentos processados, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, né, a Seara, vão ter números muito bons. E a parte de bovinos também, tá? Além disso, a gente pode ter no curto prazo aí um desmonte de posição do BNDES, que pode ajudar bem a perspectiva da ação, tá? Lembrando que ela caiu de 32 para esses R$ 20 atuais, por conta de risco de governança, que foi sanado recentemente, né, com acordo assinado lá nos Estados Unidos pela família Batista, né? Então tirou esse peso de governança. E agora a saída do BNDES, que deve ser feita nos próximos meses. Então esses dois fatores levaram para 20. Não foi o fundamento da companhia. Então quando a gente tiver essas duas âncoras aí, uma já saiu, né? Essa próxima saindo, a gente deve ver um bom desempenho da ação para frente, tá? Câmbio no Brasil é extremamente favorável e positivo.
dificilmente a gente vai ver aí uma queda muito relevante a ponto de mudar a tese, né, de investimento em JBS. E os custos de pressão, pessoal, eles estão repassando a grande maioria desses custos, tá? Então o mercado exagerou muito nesse movimento de discussão de custos e margens, e a gente deve ver essa pressão arrefecendo quando divulgar os resultados. Vai sair dia 11, tá? E nesse patamar de preço a gente pega aí um EV/EBITDA abaixo de 5 vezes. Os pares lá fora perde 8. Então tem todos os fatores aí para uma boa subida quando arrefecer essa volatilidade, tá? Boa. Alguém está perguntando aí sobre Multiplan. O resultado é divulgado hoje, se não me engano. Fiquem ligados aí nos shoppings, que eles fizeram uma coisa chamada linearização de receita no trimestre passado, e eles não fizeram muitas provisões. Então, é possível que a gente tenha algum problema aí com relação ao contas a receber, que está bem esticado dos shoppings, no geral, né? Não são todos, mas a boa parte deles fez isso. E eu estou bem curioso para ver essa questão da inadimplência nos shoppings agora. É possível que esse contas a receber ele se converta em perda, né, já que eles não reconheceram a provisão de fato no trimestre passado. Então preste atenção a isso aí. Boa observação, eu também estou bem curioso. É um dos setores que numa live recente que eu fiz para o TC de resultados trimestrais, eu pontuei. Estou bem curioso como que eles vão fazer com essa jogada aí contábil. Eles basicamente empurraram o que eles tinham a receber no segundo trimestre para agora, para o terceiro. Então vamos ver se eles conseguiram recuperar isso aí. Eu acho que não vai ser um problema grande, mas algumas empresas vão quebrar, né? Então algumas lojas vão quebrar e eles vão perder esse dinheiro. Se não for muita coisa, o impacto é pequeno. Agora, se for uma quebra generalizada, que eu acho que não é o que deve acontecer, isso é um problema mais grave. Tem uma pergunta aqui, Hugo. Eu sei a tua resposta já. Se você pudesse ter uma única ação hoje, qual seria e por quê? Diz a tua que eu digo a minha. Rapaz, até pontuei, né? É uma dessas assimetrias que eu vi, tá na minha parte de alavancada da carteira, né? Hugo, faz o seguinte, diz só qual seria, não o porquê. O porquê tá, aí o pessoal vê lá no teus Trader Dias. Tá Acompanhe bom. Hugo no Legal. TC, pessoal. Sigam o Hugo lá no TC. Nos Trader Boa. Dias dele, o cara faz várias análises muito boas. Bom, Minerva. Minerva é a que eu teria hoje por conta desses fatores que a gente já vem comentando aqui recente, de JBS, tudo, tá? Mas tá lá no Trader Dias lá. E a minha é Via Varejo. Tá lá nos Trader Dias também. Chequem lá nos Trader Dias, vocês vão ver as análises que nós fizemos, por que nós temos essas ações na carteira. Isso aqui é uma mais educacional aí. Manter posições em queda ou encerrar para comprar mais barato quando cair mais. Nós temos uma opinião parecida, mas um pouquinho diferente sobre isso também. Você quer começar aí? Vai lá, agora eu vou... Vai, beleza. Pode. Vai lá. Então, eu acho que para a maioria dos investidores não faz muito sentido ficar fazendo market timing. Você não vai acertar o momento certo de entrar nem o momento de sair. Eu não fiz market time minha vida toda, eu sempre fiquei muito comprado. E aí, no Joesley Day, eu tinha pouco dinheiro fora da bolsa, eu fiquei lá querendo comprar e sem poder comprar muita coisa. Então, a partir daquele dia do Joesley Day, eu coloquei na minha cabeça, eu nunca mais vou ficar sem caixa, porque eu não gosto de alavancar. Eu alavanco com opções, mas é uma alavancagem mais controlada, né? Então, a partir daquele dia, eu coloquei isso na cabeça que eu faria um pouco mais de market time. Então, eu sempre fico ali com algo em torno de 10% de caixa. Nessa queda de agora, especificamente, eu não acho particularmente, lembrando, aqui não é recomendação, eu não sou analista, o Hugo é analista e é gestor também, mas eu não sou, então nada disso aqui é recomendação, beleza? E mesmo o que o Hugo falar não é recomendação muito. Também. E mesmo o que o Hugo falar aqui também não é recomendação, certo? Ele está dando a opinião dele aqui. Ele não está falando aqui dando recomendação para vocês. Não. É carteira pessoal, pessoal. Carteira pessoal e, enfim. Eu acho que não deve vender, você não deve vender por causa dessa queda de hoje, nem por causa do que vai acontecer. Se já levou a porrada, eu acho que tem que aguentar e esperar voltar. Eu, como estou com caixa, eu não comprei hoje porque eu espero que vai ter volatilidade, mas pode ser que não aconteça. E se não acontecer, eu vou ver a bolsa subir e vou ficar com aquele meu caixa parado.
e você pode ver a bolsa subir e vendeu e ficou de fora. Então, é uma decisão bem difícil, é difícil você ver a bolsa, sua ação caindo e não fazer nada, mas eu, se eu tivesse 100% comprado hoje, eu não faria nada. Eu faria exatamente o que eu fiz hoje, eu só olhei, eu só zerei minhas opções de curto prazo, mas a ação eu não toquei, nem comprei nem vendi. É, Vai que é tua, Hugo, agora. eu tenho uma filosofia fundamentalista que eu e o Pontes partilhamos da mesma. Ela dificilmente você vai fazer alguma decisão de market time, né? Você só vai fazer alguma alteração sensível a ponto de desmontar a posição se a sua tese tiver virado, ou seja, já não fizer mais sentido, ou a sua ação já tiver batido naquele valuation justo dentro do que você projetou, e aí você faz algum desmonte. Agora, se você tiver caixa e janela de tempo e a tese não foi desmontada, é óbvio que tem que aproveitar e fazer um aumento de posição, tá? Agora, se você, de novo, chegou nesses pontos que a gente falou, que eu comentei aqui, né? A tese virou ou o preço já atingiu, acho que pode ser um bom momento de fazer alguma rotação de carteira, tá? Mas eu dificilmente faço market time. Na Asset lá a gente não fazia asset, market time também, justamente porque alguns eventos você só tem volatilidade e variação de preço. Então você saber quando aquilo vai cessar, de repente você vendeu numa baixa e vai perder todo o movimento de recuperação retomada. Porque o que a gente observou recentemente nesses últimos anos no Brasil é esse tipo de movimento, né? O fundamento não se altera, vem uma pancada, uma volatilidade, derruba o preço lá para o chão, passa uma semana, 10 dias, o preço já corrigiu de volta. Então, olha o risco que você está correndo no seu portfólio, na sua carteira, para tentar fazer um ganho aí de 10, 15% que não vai mudar a performance do seu portfólio no médio e longo prazo, tá? Então, hoje eu até tentei e ia fazer uma postagem para mostrar essa questão de market time com uma ação. Eu tinha discutido com o Pontes Ezetec, mas aí não estava muito claro ali, porque ficou muito tempo lateralizado. Mas Via Varejo é um belo exemplo disso, tá, pessoal? Se a gente pegar do final do ano passado, a ação estava lá em cima, corrigiu lá para os 4,50 e agora voltou para o all-time high. Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Então, se você tivesse uma tese, bastava você ter segurado no portfólio que você ia ter o ganho. Agora, imagine você fazer um market time. Puta, vendi no 4,50 até você voltar para os 9, 10 reais, você ia morrer de medo de voltar. Entendeu? Então, filosofia fundamentalista, ela evita que você incorra nesse tipo de decisão, sabe? Esse tipo de risco adicional, que para mim não contribui nada no ganho de uma carteira, tá? Boa. Lembrando também, pessoal, sigam o Instagram do TC School. Nós lançamos o Instagram do TC School, TC School BR, e lançamos o YouTube também. Vamos ter vários vídeos educacionais bem básicos e vídeos um pouco mais avançados também. Lucas Feitosa aí pediu para mandar um salve para os ex-alunos da UFB. Um abraço aí para a galera da UFB, foram meus alunos aí. Daniel tá perguntando aqui, Hugo, qual o motivo da Via Varejo cair muito mais que os pares, sendo que Magalu e B2W subiram muito mais? Tu tem opinião formada sobre isso? Tem. Eu acho que, como a gente discute algumas vezes aí esse setor de varejo, e você até lembrou bem, é uma das suas queridinhas, Magazine Luiza, né, junto com o Hidrogasil. Eu concordo plenamente que existe um prêmio de diferença de valuation entre Magazine Luiza e Via Varejo, por todo o ecossistema que Magazine Luiza construiu nos últimos anos, né? Ela deixou de ser essencialmente uma empresa de varejo para ser uma empresa omnichannel ali que faz de tudo, né? Presta serviço financeiro, vende seguro, nada que a Via Varejo também não tenha fechado recentemente parcerias para reduzir isso. Porém, a diferença ainda é gritante. Então, é natural que empresas jamais justas, redondas e montadas sofram menos do que empresas que passaram recentemente por um turnaround igual o Via Varejo. Porém, eu até fiz uns comentários recentes sobre o fim do turnaround da Via Varejo. Para mim, já não é mais uma empresa em turnaround. É uma empresa em execução de planejamento estratégico dessa diretoria que já está aí há 12 meses praticamente dentro da companhia. Já fizeram todo o desenho, acharam todos os pontos, já atacaram esses pontos e estão executando. Aparentemente, executando muito bem até.
né, recuperando todo o share que a empresa tinha perdido. Então, essa dinâmica de 6 anos muito negativa sobre Via Varejo está começando a ser apagada nesses últimos 12 meses. E isso, para mim, é o que explica essa diferença de variação. Tá? Então, em momentos de tensão de mercado, volatilidade, pelo mercado ainda achar que Via Varejo é tão diferente de Magazine Luiza é que justifica isso, tá? Porém, não é tão assim mais, tá? Então o mercado vai entender isso talvez a partir desse terceiro tri, quarto tri, tá? Exato. Esse trimestre eu acho que é determinante aí para a Via Varejo reconquistar a confiança dos investidores. Exato. Trimestre passado já veio bom, esse trimestre agora eu espero que venha forte de novo. Não deve ter um crescimento no online como a gente viu no trimestre passado, já que as lojas as pessoas já estão circulando mais nas ruas. Mas eu acho que eles vêm forte no online de novo, não tão forte quanto no trimestre passado. Lembrando que tem a questão de sazonalidade também, né? O terceiro trimestre no varejo é mais fraco do que o segundo e mais fraco do que o quarto, né? Então, agora que nós vamos saber se de fato eles fizeram um turnaround de verdade. Eu concordo com o Hugo, eu acho que eles fizeram, mas vamos ter a confirmação agora nesse trimestre. E esse trimestre agora também eles vão divulgar os números do Banqui, né? Pela primeira vez nós vamos ter acesso aí aos números completos do banco. O banco ajudou a controlar a inadimplência ali no primeiro e no segundo trimestre. A Magazine Luiza não controlou tão bem quanto a Via Varejo. A Via Varejo controlou bem. E agora a gente vai saber mais detalhes sobre isso. Então, esse é um ponto aí para ficarmos ligados nesse trimestre da Via Varejo. Eu não sei se você acompanha a Cogna, Hugo. Tem a pergunta do Daniel aí sobre Cogna. É um caso bem complicado, pessoal. Não coloquem o dinheiro de vocês grande na Cogna, porque é um caso complicado. Deve demorar para virar. Se você é investidor de longo prazo, tá tranquilo, vai comprando aos poucos. Se você achar que deve, feita a sua análise, achou que deve, você vai comprando aos poucos. Mas não é um caso que eu espero que vai dar uma porrada forte e rápido. Se tudo der certo, pode ser igual a Via Varejo. Vai ficar ali patinando um pouco, até o mercado ganhar confiança de novo e ela vai subir forte se eles fizerem um trabalho bem feito. O negócio é difícil, o segmento é difícil, o momento é difícil, então o caso é muito complicado. Eu acho que eles não vão quebrar, mas o caso não é fácil, o caso é bem difícil. Então é um caso aí para ficar ligado. Concordo, e aí a opinião minha é mais no ambiente geral de educação, né? E realmente está na discussão de mudança de tese, né? Nessa parte de EAD contra presencial. Então, isso tudo traz aí um ruído muito grande para o setor e para as ações, obviamente, né? Então, concordo plenamente aí, pessoal. Estudem melhor, vejam a questão de valuation, porque aparentemente pode estar barata, mas na verdade não está. Então, tem que fazer toda uma análise para tomar uma decisão, tá? Geralmente, mudança de teses setoriais impactam em empresas saírem e em empresas ganhadoras, tá? Então, é importante sempre frisar isso também. Isso. Galera, tem mais algumas perguntas que nós recebemos aqui, mandaram um monte no chat, mas não vai dar para responder todas. Então, quem quiser falar comigo, com o Hugo, vai lá no TC, baixa o aplicativo gratuitamente, vocês podem ler as Trader Dias. Trader Dias vocês só vão poder ver se assinar, as minhas e as de Hugo, os dos contribuidores, só quem assina. Mas vocês podem ver lá ideias de outras pessoas e tem um chat lá que vocês podem falar com a gente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Amanhã vai ter uma live sobre bancos. Eu vou falar aqui com o Fernando Gaudi. O professor Fernando Gaudi, ele é sócio de uma asset lá no Espírito Santo e é professor da FUCAP Business School e dá o nosso curso de análise e evaluation de bancos. Beleza? A live vai ficar salva aqui. Quem quiser reassistir depois, quem chegou depois, vai ficar salvo. Eu vou colocar no YouTube também. Beleza? Valeu, então, obrigado aí pela presença. E Hugo, obrigado aí pela atenção também, por aceitar o convite. Obrigado, cara, gente. Tchau. Valeu, galera. Falou.